É mais importante beber jogo brigado, é saber brigar nesse momento, ou beber jogo bonito? O que é que vocês pensam? Quer começar, Arnaldo? Posso começar. Então vai. Eu acho que não só nesse momento, já faz um tempo que o Palmeiras tá defendendo a sua liderança. Então, o jogo brigado significa nada mais do que garantir a vantagem conquistada a duras penas contra perseguidores que vão se alternando, né? A gente já teve o Flamengo, aí vai ser o Atlético, agora vai ser o Santos, e o Palmeiras consegue administrar essa vantagem a duras penas. Você mesmo falou, Bruno, o torcedor saiu do campo ontem parecendo ter levado uma surra por conta da briga, da entrega, o resultado é mais importante nesse momento que o espetáculo. E o campeonato é desta forma. Eu entendo quando o Mauro diz do campeão do ano passado, o Corinthians, que teve um momento, sim, o segundo turno do campeonato, que além de pontuar, jogava bonito, jogava vistoso, envolvia. Não foi o campeonato todo, foi um pedaço do campeonato importante. Mas vale lembrar também o seguinte, a exigência para aquele Corinthians e para o treinador do Corinthians à época, era o Tite, não bastava mais apenas ganhar. Esse apenas bem entre aspas. O Tite já havia sido campeão brasileiro, não encantando, certo? Ganhando por 1-0, empatando, virou até o empatite, aquela... 2011, isso. Então, tinha nas costas do Tite uma cobrança que extrapolava a vitória. Essa cobrança ainda não existe em relação ao Cuca e ao Palmeiras dele. Eu tenho certeza que se o Palmeiras for campeão brasileiro, e já é virtual, aliás, vou emplacar o primeiro favoritaço da minha vida. Quê? Vou emplacar o primeiro favoritaço da minha vida. Vai ganhar o campeonato do Palmeiras. O Palmeiras, sendo campeão brasileiro, o ano que vem, com o mesmo treinador, se ele ficar, né, a cobrança será outra. Não bastará apenas ganhar. Nós vamos estar discutindo o Palmeiras do Cuca aqui, querendo algo mais do que foi apresentado nesse brasileiro. É perigoso a gente diminuir os feitos que o Palmeiras tem conseguido. O Palmeiras foi o campeão do primeiro turno. O segundo turno é o líder do segundo turno com 34 pontos. Com uma campanha de 10 vitórias, 4 empates e uma só derrota para o Santos há 2 rodadas. Então, há uma diferença entre desempenho e resultado. Os resultados do Palmeiras são ótimos. Para mim, o desempenho que caiu, de fato caiu, é fruto dessa pressão interna por conta dos 22 anos sem título. Quer queira, quer não, há uma pressão psicológica, há uma responsabilidade que o próprio presidente impõe em cima dos caras. O presidente Paulo Nobre vai se despedir da presidência em novembro. Em 26 de novembro, o Maurício Gagliotti assume como presidente. Ele deve tomar posse só em dezembro, mas a eleição está marcada para o fim de novembro. E o Paulo Nobre não quer se despedir do Palmeiras sem título. Esse elenco é formado por alguns jogadores experientes e vários outros que nunca decidiram o campeonato. Do time titular só tem 2. É só o Zé Roberto. E o Zé Roberto. Sim. Por exemplo, todos os outros não passaram por isso. O Tietchan até outro dia estava jogando no Campeonato Paulista pelo Audax. O Moisés saiu da Portuguesa com algum destaque para jogar no futebol croata e volta para ser o decisivo do campeonato. O Gabriel Jesus, no ano passado, estava vivendo aquela fase de adaptação ao elenco profissional. O Jailson, goleiro titular, não tinha um jogo por Série A. Então assim, essa carga emocional e essa responsabilidade de... sabe o jogo do tênis? O tênis é assim. A gente costuma dizer que é um jogo normal até a última bola. A bola para fechar, o match point, é outra bola, é outro jogo. É um jogo muito mais pesado, mais difícil. Eu acho que o Palmeiras também sofre um pouco com isso, com essa ansiedade de brigar pelo título. Brigar não, de estar muito perto do título. Então, diante disso, é óbvio que o desempenho do Palmeiras caiu, mas não dá para diminuir o que está sendo feito no Palmeiras. Campeonato extremamente equilibrado, um campeonato muito difícil. E a gente vê no Palmeiras líder, campeão do primeiro turno, perto de ser o campeão do segundo turno, líder a 23 ou 24 rodadas, tem o melhor ataque do campeonato, excelente desempenho como visitante. Acho que esse time merece aplauso. Agora, a conclusão acho que é simples. O Palmeiras, talvez nesse campeonato, ele não tenha tomado as pingas que Santos, Flamengo e Galo tomaram. Mas ele também não levou os tombos que esses times levaram. E na média, é um campeonato de regularidade, gente. Celso, mas tomou também, porque ele tomou, por exemplo, aquele gol contra o Curitiba aos 47. Ele tomou quando podia, em situações Ele perdeu isoladas. 5 pontos para a Ponte Preta. Isso que eu ia falar, Ponte Mas Preta. podia. Agora você vê o Galo ontem. Por exemplo, o Galo. O Galo ontem foi para uma partida em que ele
estava a 10 pontos do Palmeiras, já sabendo o resultado do Palmeiras. Se ele ganha aquela partida do Curitiba, ele diminui para 7, com a possibilidade dele próprio diminuir essa diferença para 4 no confronto mas aí direto. restariam só 9 pontos. E rateou. Né? Só E rateou. E daria chance para Santos e Flamengo, inclusive, baixarem para 3. Rateou. Não é a primeira vez que rateia. O Grêmio rateou muitas vezes nesse campeonato. O Grêmio também teve seus momentos bons. Rateou demais. O Santos perdeu para o América de Minas. Perdeu para o Figueirense em casa. Perdeu para o Figueirense em casa. 10 pontos Arnaldo. O que eu acho, assim, o Palmeiras, há muito tempo, é só dele a responsabilidade de ser campeão brasileiro. Os outros não têm essa responsabilidade, né? O Flamengo chegou num estágio, se fosse campeão, seria uma surpresa, uma arrancada. Nenhum outro time viveu essa cobrança natural que um time que é líder desde o começo praticamente está vivendo. E vai chegando, é uma contagem regressiva. É natural que os caras estejam com... E aí, assim, é mais jogar para defender a vantagem do que propor, arriscar. Não é o momento de fazer isso. E eu acho que o Celso tocou num ponto interessante mesmo em relação ao Cuca. O Cuca, com o título da Libertadores, digamos que aprendeu a ganhar. E ele já não aguentava mais ser taxado como técnico E via como funciona. das coisas legaisinhas e bonitinhas. Eu acho que, se fosse para selecionar qual o grande jogo do Palmeiras no campeonato, eu lembro de um grande jogo. Um jogo que não foi um jogo espetacular em termos técnicos, mas foi uma partida, foi a vitória contra o Corinthians na Arena Corinthians. Foi uma exibição de um time campeão. Contra o Grêmio também. Controlou. Contra o Grêmio fez um bom jogo também. Mas tinha um adversário... Qual que é a nossa dificuldade? Os perseguidores mais diretos. Contra o Santos, empatou em casa, perdeu fora. Contra o Atlético, perdeu em casa. Contra o Flamengo, empatou em casa, ganhou em Brasília. Num jogo, jogou bem. Sim. É que você seleciona, eu acho interessante, Bruno, no momento anterior, a largada do campeonato, o final do primeiro turno, em que o time estava mais solto, mais leve, podendo arriscar mais e fazer jogos, às vezes, mais bonitos do que vem fazendo. E outros momentos, Arnaldo, em que todo mundo achava, agora o Palmeiras caiu, o Palmeiras não caiu. Não caiu. A virada do turno, o jogo em Curitiba. E outra, contra o Atlético. É importante a gente falar de quem é o Paulo Nobre. Claro que Né? a O gente Paulo tá Nobre brincando. colocou, por exemplo, 200 milhões de reais nas contas do Palmeiras. Ele não foi avalista de empréstimo. Ele fez um primeiro empréstimo como avalista, mas ele percebeu que para o Palmeiras, no aspecto financeiro, seria muito ruim. Teria uma série de taxas a mais. Então ele colocou 200 milhões de reais nos cofres do Palmeiras durante o período em que foi presidente. Ele já foi restituído em boa parte desse dinheiro, assumiu direitos econômicos de alguns jogadores e hoje a dívida está na casa dos 100 milhões de reais. A gente está falando de alguém que tem, por exemplo, 2 aviões. Quem você conhece que tem um avião? Ele tem 2. O Bruno sonorizado. Tô pensando. Ele tem O 2 Jorge aviões. pegou imposto do E ele tem... Você conhece alguém que tem um estádio? Não. Eu tenho um estádio. Mas só para terminar de falar sobre quem é o Paulo Nobre é acionista, é um dos principais acionistas do Brasil de um banco gigante como o Itaú. Então a gente está falando de alguém que tem muito dinheiro. Tá. E aí ele, discutindo com pessoas próximas, ele revelou a vontade de comprar o Allianz Parque. É óbvio que não seria comprar para a pessoa física. O Paulo Nobre vai passar a ser proprietário do Palmeiras. Ele compraria o estádio e armaria um esquema para que esse estádio fosse adquirido em longas parcelas, em vários e vários anos, pelo Palmeiras. Isso precisaria passar pela aprovação do Conselho Deliberativo, mas seria um passo importante para um clube que vive em guerra com a W Torre. Só para trazer alguns elementos a essa discussão. Palmeiras e W Torre já discutiram sobre a venda de entradas. Palmeiras e W Torre recentemente brigaram por conta do gramado. Até o camarote, que ganhou a instalação de uma câmera, virou alvo de Todo confusão. jogo Ele compraria o direito de ser o superficiário Sim. ali, né, do estádio, porque o estádio hoje é controlado pela empresa, então ele acho que montaria uma empresa para controlar o estádio. Não é a primeira vez que o Paulo Nobre pensa nessa possibilidade. 3 anos atrás... Quanto custa, Nicola? Então, essa é uma questão importante. 3 anos atrás, o Paulo Nobre já teve essa ideia. A situação era completamente diferente. A W Torre não tinha a mínima pretensão de vender o estádio. O mercado imobiliário no Brasil ia muito bem e a condição financeira da W Torre era boa. O Paulo Nobre entende que, pelo menos foi o que ele passou para essas pessoas próximas, que a situação se inverteu. A W Torre vive um momento financeiro difícil, como várias construtoras no país. O mercado imobiliário vive uma crise como há muito tempo não existia. Então, a partir daí, poderia haver uma negociação.
O Palmeiras calcula que o estádio custou 400 milhões de reais. A W Torre garante que gastou 600 milhões de reais. A proposta do Paulo Nobre seria mais ou menos entre os 400 que ele imagina que foi gasto e 600 que a W Torre imagina. Mas o valor é muito gasto. maior do que o que foi Conversei um pouquinho né? antes do programa. Então, depende da condição financeira do teu parceiro, Bruno. Você vai comprar um carro. Se o dono do carro está absolutamente tranquilo, ele pode vender pelo preço que ele quiser. Peraí, mas um estádio não é um negócio, não é um carro, porque o negócio dá lucro. Sim. Se quem é o dono entende que dá lucro e que em tantos anos você recupera o investimento, o carro você não vai recuperar o investimento, o negócio você recupera. É importante só colocar todos os pontos. A W Torre teve que vender recentemente o JK, que é um shopping em São Paulo, que ela gastou muito, que ela imaginava que pudesse lucrar bastante, por conta dessa condição financeira complicada. Ela vendeu o JK por um preço muito menor. O estádio estaria entre o dobro e o triplo do que o Paulo já colocou hoje no clube. Sim, não seria um investimento completamente fora da realidade para ele. Uhum. Eu conversei um pouquinho antes do programa começar com o Rogério Dezembro, que é o responsável por gerir o estádio a partir da W Torre. Ele garante que hoje, se a W Torre fosse colocar o estádio à venda, ela não venderia o estádio por menos de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Essa conta, de acordo com ele, tem a ver com EBITDA, o teu cálculo, né? tem a ver com shows, tem a ver com a capacidade de faturamento do estádio. Então a gente já vê que há uma diferença enorme entre o que o Paulo Nobre imagina que o estádio vale e o que a W Torre imagina poder pedir.